Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 26. Um dia, enquanto ensinava, estavam ali sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-lhe operar curas. E eis que uns homens, levando sobre um leito um homem que estava paralítico, procuravam introduzi-lo dentro da casa e pô-lo diante dele. Porém, não encontrando por onde o introduzir por causa da multidão, subiram ao telhado e, levantando as telhas, desceram-ne com um seu leito no meio de todos diante de Jesus. Vendo a sua fé, Jesus disse: Ó homem, são-te perdoados os teus pecados. Então começaram os escribas e os fariseus a pensar e a dizer: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: Que estáis vós a pensar nos vossos corações? Que coisa é menos difícil dizer: são-te perdoados pecados? Ou dizer: levanta-te e caminha? Pois para que saibas que o Filho do Homem tem o poder sobre a terra de perdoar pecados. E eu te ordeno: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se em presença deles, tomou o leito em que jazia e foi para a sua casa, glorificando a Deus. Ficaram todos estupefatos e glorificavam a Deus. Possuídos de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, enxergar coisas maravilhosas, divinas, é uma bênção para nós. De que forma? Os testemunhos, né? Você vê testemunho de irmãos vencendo, você vê testemunho de irmãos glorificando a Deus, você vê o testemunho dos irmãos com mudanças de vida, se aproximando de Jesus. Mas de que forma? A primeira coisa a gente tem que entender, irmãos, que Deus preparou para nós um caminho, para que nós possamos seguir esse caminho. Na primeira leitura em Isaías, capítulo 35, do versículo 1 ao 10, está ali o caminho do Senhor. E ele diz que aquele que é iníquo não entrará nesse caminho. Então o caminho é a escolha. Nós temos dois caminhos, um que vai para o céu e um que vai para o inferno. Não é Deus que vai te condenar, é você que vai escolher. Eu escolho, a gente faz a escolha da livre-arbítrio de nós irmos para onde nós quisermos, certo? Mas agora, por que eu ando num caminho errado? Aí quando eu morro, eu falo: não, agora eu sou de Deus. Não, vamos rezar para o irmão que agora ele vai para o céu. Irmão, nós não temos que condenar, nós temos que cuidar de nós e escolher esse caminho. Quem vai decidir é você que vai escolher. Mas se eu entender tudo isso e eu tiver a oportunidade, na hora, um pouco antes da minha morte, de eu me arrepender de coração, aí é como aconteceu com aquele ladrão na cruz, onde Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas aí, meu irmão, é você e Deus, é o teu caminhar, é a tua escolha, é o teu mover. Então eu vou ler o ensinamento hoje da igreja, que está no Diário Bíblico, né? Com os irmãos franciscanos, que acompanham junto com o Frei Gilson, né? Eu tenho esse diário, é maravilhoso, é um diário muito bom de ensinamento. Todo dia eu tenho a reflexão dele, para mim trazer a vida, para mim, a palavra para a nossa vida. E assim a gente vê também outras reflexões, no Exército São Miguel, várias reflexões, né? Tudo muda com a vinda do Senhor. E por isso se alegrem o deserto da terra árida. Isso aqui é da primeira leitura, tá? Vai escorrer água no deserto, o Senhor preparará uma estrada até a cidade santa, sua morada, e por ela ninguém irá se perder. Então quem anda nesse caminho não se perde. São sinais de saciedade que Messias traz consigo. No texto de cura do paralítico, vemos Jesus admirado pela fé dessas pessoas. Então ele perdoa os pecados, ou seja, restabelece a relação deste homem com Deus. Ele não era um condenado por causa da sua doença. Olha só, irmãos, ele não era um condenado por causa da doença. Então a doença física não condenava ele, mas sim tinha algo que condenava. Mas apesar da doença, ele estava salvo. Mas para reforçar ainda mais esse sinal, Jesus cura também a doença. Nada mais o impede de caminhar na via que o Senhor preparou. Então, o que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados ou levanta-te e anda?
para que Jesus possa nos trazer esse direcionamento, aquilo que nós falamos há pouco no Café com Jesus. Adianta eu dar para ele um alimento para o seu físico e a alma dele se perder? Adianta você ir numa casa, ajudar o irmão a pagar suas contas, ajudar o irmão a fazer tanta coisa assim fisicamente, que seria a caridade, né? Mas e a maior caridade que Deus quer de nós é que nós mostramos a esse irmão, a essa irmã, a salvação. Então a nossa pergunta hoje é: o caminho do Senhor à salvação. E essa salvação, irmãos, nós precisamos compreender como que nós vamos viver essa salvação. Só tem uma forma: arrependimento, confissão, comunhão eucarística, unidade com Jesus. É você pegar o teu leito, pegar a tua vida, colocar teus ouvidos a ouvir a palavra de Deus, a se reconciliar com Deus, a olhar para dentro do seu coração, a pedir a Deus o perdão, a se relacionar com Deus. Nós estamos vendo tanto isso, que é a ausência de Deus, é a vergonha que o pecado traz, as consequências do pecado, a que voz que nós estamos ouvindo. Então, se eu ouço a voz de Deus e quero caminhar no caminho dele, irmãos, fica muito claro na palavra, não tem dois caminhos. Jesus já falou: ou você escolhe um ou escolhe o outro. O caminho do Senhor é apertadinho, cheio de espinhos, é dolorosinho. Por quê? Porque o mundo te oferece alegrias, né? Como a gente vê hoje também, ensinamentos até dentro da igreja, que fala que é a ATL, né? Que é a da prosperidade. A gente pode fazer tudo, vai firme, né? Viva o amor. Cuidado, irmãos, com isso. Cuidado com esse pensamento. Se você viver o amor, é fácil você abraçar uma pessoa, dizer eu te amo, mas na realidade você trai essa pessoa, você fofoca, você fala mal, você maldiz as pessoas, murmura e fala: não, nós somos todos de Deus, somos todos bonzinhos, vamos lá, vamos fazer uma caridade, vamos levar um alimento, aí leva o alimento, não fala do perdão, não fala da reconciliação. Nós somos todos bonzinhos, né? Os bonzinhos, entre aspas, né? O Judas Iscariotes, né? Que era bonzinho até o ponto que mexeu no bolso dele, que mostraram o dinheiro, ele partiu, deixou todo mundo para trás. E ele podia ter a reconciliação, é isso que Jesus mostra. E assim, irmãos, nós temos pessoas dentro da igreja. Se o próprio Senhor nos mostra, chamou os 12 apóstolos, um deles traiu, quantos traidores de Deus hoje tem dentro da igreja? Quantos discípulos que vão estar ali caminhando com Jesus e podem estar traindo? Então, por isso que Deus nos apresenta nessa pequenez, nessa revelação aos pequeninos. É ali dentro da igreja, nós reconhecermos quem é verdadeiro com Jesus, quem caminha com o Senhor, buscar caminhar nesse mover. E hoje, nós olhando aqui, preparando o nosso coração para a vinda do Senhor, queridos irmãos. Não é nós ficarmos aqui no oba-oba, festa, comilança, encher a barriga do povo com comida, mas assim trazer um verdadeiro sentido para a vida, para a salvação. Este é o caminho verdadeiro. Lógico, ao mesmo tempo que você leva a reconciliação com Deus, que você mostra o caminho, você tem que levar também a caridade, ver a necessidade, ajuda. Aí sim nós estamos vivendo a fé com obra. Porque uma fé morta, sem a reconciliação com Deus, não adianta nada eu ter a fé com a obra se ela é morta. É uma fé morta. Eu acredito só no que é bom, no que eu preciso retirar de mim, que eu acho que é ruim. Vamos parar de ficar falando de perdão, de pecado. Para de ficar crucificando os outros. Para de ficar toda hora falando que tem que parar com isso, com aquilo. Já está sendo chato. Irmãos, é a verdade. Muitos vão achar chato ouvir uma pregação que fala do perdão. E isso que nós temos que ver hoje. Nós temos que olhar para dentro de nós. Então vamos lá? O caminho do Senhor é a salvação. Chegou o nosso momento do Lecto Divino, tá? Conversamos sobre o ensinamento da igreja. Tudo que eu ouvi hoje eu passei aqui. Agora eu ouvi o Frei, eu ouvi vários ensinamentos. Então, irmãos, agora nós trazer para a nossa vida. Vamos lá? O caminho do Senhor, a salvação. Então tem dois caminhos. Qual que eu estou indo? Pensa bem. Eu estou indo por um caminho fácil, que tudo pode, e eu quero somente ir lá receber a cura do corpo. Eu quero ir lá receber a minha cura financeira e dou tchau para Jesus, não volta. Aí quando eu precisar de novo eu corro lá. Será que eu estou indo buscar somente a minha parte física, sustentar as minhas regalias? Ou eu estou indo por amor a Jesus, eu quero abandonar tudo, eu quero viver a graça, eu quero me reconciliar com Deus, aí eu quero me dar em acréscimo, eu fico feliz, eu louvo a Deus todos os dias da minha vida. Qual o caminho que eu estou seguindo? Estou me arrependendo? Você acredita que eu preciso do perdão? Eu e você fala assim, eu preciso do perdão de Deus? Coloca a mão no teu coração. Você acha que precisa pedir perdão a Deus? Sim ou não? Se você acha que sim, você está no caminho da salvação.
se você acha que não precisa pedir perdão a Deus, ir a um confessionário, que eu confesso em casa, tome cuidado, teologia da prosperidade, teologia protestante, eu converso direto com Deus, sendo que nós já vimos que Jesus deu a ordem aos apóstolos, em João 20 em diante, onde que ele diz que ide e perdoai os pecados, a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Então ele não dá uma ordem para os apóstolos ali, para dizer que ficou uma ordenzinha, não. É uma palavra de Deus, só você olhar. Então, irmãos, nós temos que compreender que a Igreja Católica caminha com a verdade. O que vem disso, meu irmão, se soma com a verdade que vem de Deus, glória a Deus. Mas se não soma, não condene, mas caminhe na verdade. Aqui está o caminho da salvação. É este caminho. Então, confissão, comunhão eucarística, quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não é digno de mim. Muitos discípulos deixaram Jesus. Este é o meu corpo que é deixado por vós, para vós. Então ele não diz este que talvez seja um corpo, não. Este é. Por que eu estou falando isso? Porque está vindo aqui no meu subconsciente, o Espírito Santo falando, já que abre o nosso coração para o arrependimento. Porque se eu não conseguir enxergar Jesus Eucarístico, que a confissão é o que nós precisamos viver, que vai ter agora dia 17 na Palote, eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou sendo um católico apostólico irrelevante, não estou nem aí. Se me satisfazendo a minha vida, eu estando bem, estando com dinheiro no bolso, teologia da prosperidade, eu caminhando com amor, até que bate a minha porta uma morte, até que bate a minha porta uma situação difícil. E aí? Mas não, eu estou amparado em Deus, eu estou andando reconciliado, eu sei que Deus está comigo, daí você vai ser fortalecido, meu irmão. Você não vai ficar pensando, é um castigo de Deus. Não, eu estou com Jesus, está passando por isso, eu vou ver aonde que eu estou errando, porque se eu estou passando uma situação difícil, é porque eu errei em algum ponto. E eu vou achar esse erro, e vou corrigir, vou seguir minha vida sendo um cristão católico, apostólico romano, sabendo que a tribulação vem para purificar, sabendo que a tribulação é pegar sua cruz e seguir, que o caminho é apertadinho e cheio de espinhos, mas caminhando aqui, meu irmão. Não é porque você está passando provação, você é um desgraçado, você é um condenado, Deus está te castigando por causa disso, alguém jogou uma praga em você, você está sendo, olha, cuidado, né? Cuidado que fez uma mandinga lá para você. Irmão, quem confessa, comunga e caminha com Deus, pode vir as mandingas, vai cair por terra, vai cair no chão onde que eles mandaram, porque isso não é obra de Deus, né? Então é obra do maligno, por isso que eles falam que fica lá na terra, né? Porque é deles, é o que caiu deles. Eu vou continuar seguindo, renunciando todo o mal que me oferece. Um bom católico, ele vai entender tudo isso. Ele vai entender que ele estando em comunhão perfeita com Jesus, nada vai te abalar, irmão. Essa é a doutrina, se torna leve. Para de ficar colocando culpa nos outros, para de falar que os outros estão fazendo isso para você. Assume a tua pequenez. Muitos ficam colocando culpa, o Satanás, tá acontecendo isso na minha vida porque Satanás colocou isso para mim. Nunca é culpa de nós, né, irmãos? Nunca fui eu. Você já prestou atenção nisso na teologia da prosperidade? Você está assim porque fizeram lá não sei aonde, fizeram mal para você. Aí você vai lá, desmaia, não, era o mal que estava em mim, não era eu. Querido irmão, toma cuidado. O pecado tem que ser consciente. O pecado, né, ele é oferecido, mas quem assume é você. Se ele te oferecer uma mandinga para fazer o mal, fazer o coisa, se você estiver com Deus, você vai falar, não, eu não quero fazer o mal. Estou sofrendo uma enfermidade, vou entregar a Deus e Ele vai me curar. Se for preciso me curar, Ele vai me curar. Se não, o importante é a minha alma. Eu estando confessando, estando com Deus, irmãos, a dor do corpo, isso aí que os santos ensinaram. Quantos que não foram atacados, padres atacados, mas eles entendiam que a alma deles estava purificada. O que vinha no corpo, eles louvavam a Deus, como disse Padre Pio. Se eu pegasse todas as provações para mim, eu seria um ganancioso. Porque quando eu estou sendo provado, eu estou sendo purificado. E aí, meu irmão, você olha para a vida dos santos, eles em nenhum momento ficavam falando essas bobeiras. Ficavam falando essas coisas, dando crédito a Satanás. Sabe como que as pessoas dão crédito a Satanás? Fizeram mandinga e eu estou com isso. Satanás está tomando conta da minha vida. Não dá crédito a Satanás, não. Pode fazer o que quiser, mas eu tenho um Deus que me cuida. Eu tenho um Deus que eu louvo e agradeço. Eu tenho um Deus que eu confesso a Ele as minhas misérias. Eu tenho um Deus que eu comungo o corpo e o sangue dele. E Ele está comigo. Bate a mão no teu peito, irmão. E diga, eu sou de Deus. Não fica colocando culpa no Satanás, o que fizeram, não. Assume. Eu me prostituo, eu bebo até cair, eu faço mal para as pessoas, eu errei, eu sou um pecador. Olha a diferença. Agora olha a diferença do outro cristão, né? Protestantismo. Olha, irmão, eu rezei por você. Fizeram uma mandinga para você, por isso que você está fazendo todas essas coisas erradas.
É mandinga, é o Satanás. Você não tá com nada, você não fez nada de errado, você é muito bonzinho. Nossa, você dentro da tua casa é um anjinho. Aí vai lá, solta, tira a mandinga fora, de repente volta a mandinga. Tira a mandinga. Irmãos, vai chegar um ponto que essas pessoas vão desacreditar da fé. Porque nunca sou eu, sempre é os outros. Você viu o orgulho? Você viu a falta de humildade? Não olhar para dentro de si, arrepender-se. Isso é perdão dos pecados, meu irmão. Você não vai chegar lá confessar e vai falar, só fizeram uma mandinga para mim, por isso que eu fiz isso com a minha esposa. Achando desculpa pro teu pecado. Me perdoa falar isso. Você tem que ir num lugar que vai acusar o irmão que fez alguma coisa para você, mas você não olha para dentro de você e enxerga o teu pecado. Olha a diferença, irmão. Isso é uma fé católica, apostólica, romana, caminhando com Jesus com arrependimento. Para de culpar os outros, para de culpar Satanás. Ele está lá, ele não entra em você quando você não autorizar. Se eu autorizo caminhar com Jesus, se eu estou com o Senhor dentro da minha casa, se eu estou com o Senhor no meu coração, o que vir, meu irmão, é dele. Eu não aceito, eu renuncio. Eu estou com o Senhor, eu estou buscando a minha salvação. Tudo isso que eu falei, irmão, é um puxão de orelha nosso. Não é para acusar ninguém, não é para dizer que os irmãos fazem coisas erradas, não. Eles estão lutando da forma deles. Se eles acham que isso é certo, continue. Porque quantas pessoas eles podem ter ajudado também e a pessoa ter mudado de vida sem perceber, né? E assumindo essa graça e tendo um caminho novo. Mas, e depois? Né? Foi batizado uma vez, aí depois vai continuar batizando cada vez que vem, né? expulsando demônio, e eu nada faço de errado. Por isso, meu irmão, nós temos que compreender o que Jesus disse nessa parábola, nessa passagem. Ele diz, teus pecados estão perdoados. É mais fácil eu dizer, levanta-te e anda, é mais fácil eu curar a sua enfermidade, ou dizer, teus pecados estão perdoados. Porque Jesus ele veio para nos salvar da morte eterna, meu irmão. E muitos são curados e andam atrás de cura do corpo. Onde cura corpo, onde que tem o dinheiro, eu vou. Queridos irmãos, vamos ser conscientes que o caminho do Senhor, ele é estreitinho, ele é cheio de espinhos. Jesus disse isso numa parábola. Toma cuidado, onde que oferece para você só o amor, tome cuidado. Tem que exortar o pecado. E esse pecado está aqui dentro. Eu estou fazendo isso, irmão, estou buscando as minhas pequenez. Eu pedi para Deus que o meu coração passe por um fogo abrasador, que é aqueles que vai passar lá no purgatório. Nós vamos ver toda a nosso mal exposto. Aquilo que eu não consegui enxergar vai ser purificado. Mas os santos conseguem ver isso ainda em vida. E aí você vai se purificando a cada dia. E segura dos lados aí, porque quando você pede a cura de todo o mal, de todo o pecado, e você conseguir enxergar a tua ruindade, aquilo que você tem dentro de você que você não consegue enxergar, meu irmão, as tuas mentiras, as tuas falsidades, os teus erros, a tua podridão, a gente não quer ver não. Mas quando a gente vê e você assume com a humildade, há uma festa no céu, por um só pecador que se converte e aceita a sua pequenez e pede para que Jesus se una com ele. E como diz, né, nossa mãe Maria passando à frente e nos mostrando isso. Ela não faz nada mais, irmãos, de que ir à frente, mostrar para nós os nossos pecados, mostrar para nós onde nós precisamos ser curados, a graça que precisa acontecer. E ela diz assim, fazei tudo o que ele vos disser. Então nossa mãe Maria, ela não faz um milagre. Ela leva aquilo que nós precisamos ser curados para Deus. Quando você clama a Maria na tua vida, você está clamando que ela vai lá e, mãe, olha para mim o que está faltando na festa das minhas bodas, no meu casamento, olha lá. E ela leva lá para Jesus, meu filho, está faltando isso naquela casa. Aí que está o porém do católico apostólico romano. Aí você está lá dentro da igreja, você vai ouvir o que Deus está para te falar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão, o seu dia. Que seja iluminado e que a gente consiga olhar para dentro de nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por nos amar assim, por nos dar tantas graças de enxergarmos a verdade. Que Deus abençoe. Um grande abraço, irmãos.